Boa tarde, estamos aqui para compartilhar com vocês hoje pela primeira vez usando o Instagram ao vivo, né? Depois de tantas pessoas nos incentivarem a gravar pelo Instagram, estamos fazendo um teste, né? Meio que desajeitado ainda aqui, sem saber como usar a ferramenta, mas vamos tentar, né, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Espírito Santo vai trazendo aos nossos corações. Nos perdoem se nós não sabemos, não temos ainda meios corretos de usar a ferramenta, né? Mas a gente vai se ajustando. Ainda há pouco eu não sabia que se estava correto, né? E estou achando que não está ao vivo, mas já está. Então, que Deus nos use com mais essa ferramenta. Se a gente não tem uma ferramenta de trabalho, vamos utilizar outra para a glória de Deus. E retomando então aqui o nosso Instagram, trazendo um pouco da palavra do Senhor. Se você está nos assistindo, você que é nosso seguidor aqui, como nós estamos refazendo, temos ainda que recompor, né, os nossos contatos. Mas se você sentiu o desejo de compartilhar com seus amigos, você fique à vontade. E nós estaremos então passando para vocês um pouquinho daquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E nós estávamos na rua, né? E veio uma palavra direcionada para a nossa vida. E eu sei que quando ele fala com a gente, eu tenho certeza que ele vai falar também com cada um de vocês. Porque primeiro passa por nós, né? Nós costumamos dizer que quando nós pregamos, os primeiros a ouvirem são os nossos ouvidos. Então, vamos compartilhar com vocês aquilo que ele falava ao nosso coração. Andando pela rua, o Espírito Santo veio e falou ao meu coração uma frase: continue cavando, ainda que estejam entulhando os teus poços. E nós viemos meditando nessa palavra e fomos então procurar a base bíblica, né? Porque ele sempre fala conosco em cima da palavra. E esse é um texto que está baseado lá no livro de Gênesis, no capítulo 23, num fato que ocorreu com Isaac, né? E diz a palavra do Senhor no primeiro versículo assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Confesso que eu comecei a ler o texto mais no finalzinho, propriamente, onde fala sobre os filisteus entulhando os poços de Jacó, né? E eu fui olhar anteriormente por que eles estavam entulhando os poços. E a palavra de Deus, ela vai dizer lá, nos versículos de 18 a 22, o seguinte: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Ele deu os mesmos nomes que seu pai já lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço e, como por esse não contenderam, chamou de Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperamos na terra.
Então nós vemos 3 episódios aqui, onde Isaac, junto com seus servos, com seus empregados, cavaram poços e os inimigos vieram e entulharam os poços dele. Tem até uma música que nós gostamos, né? Querem entulhar seus poços, querem lhe fazer desistir. Muitas vezes o inimigo se apresenta a nós dessa forma, né? A gente está indo em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida, nós estamos indo em direção ao cumprimento de uma promessa que Deus tem para a nossa vida, e os inimigos se colocam no meio do caminho, se colocam na nossa frente para nos entulhar os poços e para nos fazer tentar desistir. E o Senhor falava ao meu coração: ainda que tentem entulhar teus poços, não desista de cavar, porque vai chegar a hora em que Deus vai dar a vitória, e a vitória só vem para aquele que persevera, a vitória só vem para aquele que insiste. E como nós começamos no texto, os inimigos perseguiam tanto Isaac por alguns motivos. Eu destaquei primeiramente esse versículo que nós iniciamos, onde Deus aparece a Jacó e dá uma ordem a ele: não desças ao Egito e fica na terra que eu te disser. Parece que não, mas muitas vezes a nossa obediência incomoda os nossos inimigos. Quando nós ouvimos a voz de Deus e somos bem-sucedidos por termos ouvido a voz de Deus, os inimigos vêm, sejam inimigos humanos ou inimigos espirituais. E a verdade é que os nossos inimigos na carne, eles são sempre usados pelos inimigos espirituais, eles são usados por Satanás para atravancarem o nosso caminho, a fim de que a gente não receba da parte de Deus aquilo que Deus nos prometeu. Porque Deus manda a Isaac ficar numa cidade chamada Gerar, e Deus faz promessas para Isaac. Deus diz assim: olha, habita nele, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus já havia feito uma promessa para o pai dele. Mais para frente a gente vê e a gente lê que os poços que começaram a entulhar já eram poços que anteriormente seu pai havia aberto. E novamente ele vai ali cavar onde seu pai já tinha feito um trabalho, onde o pai dele, seu pai, já tinha executado algo, e creio que por debaixo da ordem de Deus também. E Deus manda, né, para Isaac ficar ali, porque daria a ele todas as terras que tinha jurado a seus pais. E o interessante é que ele reafirma as suas promessas: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Interessante que Deus prometeu a Abraão, e em Isaac Deus reafirmou a sua aliança. E as mesmas promessas que o Senhor fez para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele confirma na vida de seu filho Isaac, na vida do filho da promessa. Deus diz que vai cumprir todas as promessas, porque o nosso Deus é um Deus de promessa e o nosso Deus é um Deus de aliança. E Abraão tinha uma aliança com Deus, e Deus estende então essa aliança aos seus filhos e às suas gerações. Quando ele diz aqui que na descendência de Isaac seriam abençoadas todas as famílias da terra, nós sabemos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o descendente de Davi, Jesus Cristo, ele veio, né? Filho de Abraão, ele veio cumprir a promessa que Deus fez a Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus veio para abençoar todos os povos da terra. E é interessante que as mesmas
coisas que aconteciam no sentido espiritual com Abraão, com Isaac, com Jacó, nós podemos transportar para os dias de hoje, porque nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Nós somos gentios, mas nós passamos a fazer parte das heranças, das promessas feitas a Abraão, como herança da parte de Deus, através de Jesus Cristo, porque nós fomos alcançados pelo descendente de Abraão. Então, através de Jesus são abençoadas todas as nações da terra. Então, por isso nós somos abençoados e nós temos direito também às promessas. E o fato de Abraão ter sido obediente despertou inveja nos seus inimigos, despertou a perseguição dos seus inimigos. Veio Isaac, seu filho, e aconteceu a mesma coisa. E Deus fala com Isaac que Abraão, o pai dele, obedeceu a palavra e guardou os mandamentos. Às vezes a gente conversa, eu estava conversando hoje, né, com uma menina, e a gente se pergunta por que a gente é invejado, por que a gente é perseguido se a gente não tem nada? Pelo simples fato de nós servirmos a Deus, pelo simples fato de nós ouvirmos a Deus, isso já desperta inveja, já desperta perseguição. Se a gente obedecer, então, mais ainda. Eu ouvi esses dias alguém falando assim: poxa, eu acho que deve ser muito bom essa coisa de você ouvir Deus falando com você. E realmente é muito bom ouvir Deus falando com a gente. E ela falou assim: eu queria tanto. Esse eu queria tanto não é pecado você querer viver algo bom, querer viver coisas espirituais. Mas muitos, quando dizem eu queria tanto, aí também já entra um pouco de inveja, né? Então o fato de nós termos a nossa comunhão com Deus, a forma que Deus fala conosco, desperta a inveja dos nossos inimigos. E quando nós estamos focados no propósito de ir em direção àquilo que Deus tem para nós, quando nós estamos indo à terra da obediência, aquilo que Deus mandou que a gente fizesse, os inimigos então vêm da parte de Satanás para nos atrapalhar e entulhar os nossos poços. A obediência de Isaac gerou, muita inveja. Deus manda que ele não descesse a terra do Egito, que ele ficasse na terra que o Senhor falou. E o versículo 6 do capítulo 26 diz: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele ficou onde Deus mandou que ele ficasse. E aqui vem uma lição para nós: por mais que seja difícil, por mais que seja complicado e por mais que nós venhamos a enfrentar lutas, nós devemos permanecer no lugar que Deus mandou que nós ficássemos. Virão lutas, virão dificuldades, virão perturbações, virão perseguições, virão tempos difíceis. Mas se nós estivermos no lugar que Deus quer que nós estejamos, com certeza nós seremos abençoados e nós não podemos desistir, ainda que entulhe os nossos poços. Lá no versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela terra no mesmo ano, e recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele plantou e no mesmo ano ele começou a colher. Uma coisa certa que desperta inveja nos nossos inimigos é a nossa semeadura. E a Bíblia diz pra gente que tudo que a gente plantar, a gente também vai colher. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão, aleluia. É uma certeza que nós temos. A colheita, a semeadura, ela tem um tempo, de nós lançarmos a semente na terra, ela ser cultivada, ela ser cuidada, ela ser regada, até que venha germinar e venha crescer para dar frutos. Mas de uma coisa nós temos certeza: tudo que nós plantamos, nós iremos colher. E a verdade é que se alguém planta tomate, não vai colher batata. Se alguém planta milho, não vai colher jiló. A semeadura é de acordo com aquilo que a gente planta. E às vezes vem o desânimo, vem o cansaço, porque a gente não consegue colher rapidamente.
Aqui no caso de Isaac, eu imagino a inveja como foi, porque ele plantou e no mesmo ano ele colheu 100 por um grão, por uma semente ele colhia 100 e o Senhor o abençoava. Às vezes a gente acha que a inveja é despertada por questões financeiras, por questões materiais, e nem sempre é assim. Às vezes pela semeadura também espiritual que nós fazemos, e hoje eu posso dizer com certeza que muitos frutos que nós plantamos há alguns anos, nós temos colhido agora. Frutos, sementes que nós plantamos no ano passado, pela graça de Deus, esse ano nós já estamos colhendo. Algumas sementes que nós lançamos esse ano e já estamos colhendo. Então, não tem muito a ver com o tempo, mas tem a ver com o propósito de Deus. Algumas sementes que nós lançamos, e nós não podemos deixar de lançar sementes. Tem um texto que fala muito ao nosso coração sobre essa questão de você fazer tudo no tempo determinado, e independente se a situação é favorável ou não. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, onde diz para a gente: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, vai lançando assim a semente, lança a semente por onde você passar, aproveita todos os instantes onde Deus te colocar, e assim nós temos feito, aproveita todas as oportunidades. Os dias são difíceis e a palavra de Deus diz para a gente: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Nós não sabemos qual semente vai germinar, nós não sabemos qual semente vai prosperar, nós não sabemos qual semente, mas de uma coisa esteja certo: toda semente do bem voltará para você. Eu tenho certeza disso. Talvez não da forma que a gente espera, talvez não da maneira que nós criamos expectativas, mas a verdade é que Deus fará com que a semeadura volte para nós de alguma forma, trazendo benefícios para nós. Lança o teu pão sobre as águas, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Lança a semente, lança a palavra é a semente que nós semeamos nos corações, né? O tempo inteiro Jesus fala sobre isso, sobre lançar as redes, sobre lançar sementes, e nós estamos aqui usando mais uma ferramenta para lançar as sementes da palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós colheremos, como a palavra diz, se não houvermos desfalecido em seu tempo. Que tempo é esse? No tempo de Deus. Quando houver necessidade, quando for favorável, quando houver necessidade, Deus fará com que aquela semente volte para nós em tempo oportuno. Mas nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos ficar à beira do caminho, porque assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus foi com Isaac, assim como Deus foi com Jacó, Ele será com cada um de nós, porque nós somos os seus descendentes espirituais através de Jesus. E nos diz que Deus abençoou tudo que Isaac colocava às suas mãos, porque ele foi obediente. Então, quando nós somos obedientes, escolhemos traçar e andar pelos caminhos que Deus tem escolhido para nós, Deus abençoa tudo que a gente colocar às nossas mãos. E eu vou dizer, bênção não tem nada a ver com dinheiro, bênção não tem nada a ver com coisas materiais, mas a prosperidade de Deus vem em saúde, vem em força, vem em disposição, porque a verdade é que muitos gostariam que nós estivéssemos mortos, que nós estivéssemos abatidos, que nós estivéssemos destruídos, mas o Senhor tem nos levantado e nós estamos aqui de pé para continuar lançando a semente que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e nós temos essa certeza que nós vamos colher e nós seremos abençoados. O versículo 13 diz o seguinte: enriqueceu-se o homem
prosperou e ficou riquíssimo. No caso de Isaac, essa prosperidade material foi visível por causa da obediência e por causa da aliança que Deus tinha feito com seu pai, e ele manteve essa aliança firme em seu coração. E vieram então as dificuldades. Vieram os obstáculos por causa do que Deus estava cumprindo na vida de Isaac. Quando as pessoas veem, Deus cumprindo coisas que prometeu em nossa vida, elas se levantam com uma ira, com uma revolta e tentam entulhar os nossos passos. A cada passo que a gente dá, tem alguém que vai lá e tenta nos desestruturar e tenta entulhar os nossos passos. Mas se a gente insistir, o Senhor vai dar vitória. E aqui fala, de 3 poços que eles abriram, que os servos de Jacó abriram, e os inimigos foram lá e jogaram entulhos. Eles abriram o primeiro, eles jogaram entulhos. Abriram o segundo, eles jogaram entulhos. E abriram o terceiro. Mas no terceiro os inimigos recuaram e caíram por terra por causa da insistência, da perseverança de Isaac. E eles deram nomes a esses poços, Aqui diz no versículo, continuando, o motivo deles terem entulhado os poços de Isaac, no 14:15. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ele possuía muita coisa, ele possuía bens, ele era um homem próspero, era um homem rico, e por isso lhes entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Isso aqui fala muito ao nosso coração, porque muitas vezes a gente tem passado por isso. A gente abre um poço, uma estratégia para fazer a obra de Deus. Alguém vai lá e entulha o poço e acaba com a sua estratégia. Você vai e você abre outro poço, uma outra estratégia que o Espírito Santo de Deus te dá. Alguém usado pelo inferno, usado por Satanás e pelos inimigos de nossa alma, vão lá e entulham os nossos poços. E eles pensam que vão nos fazer desistir, mas o Senhor está conosco e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Toda arma forjada contra você não prosperará, e toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Aleluia, nós temos a certeza de que se nós estamos e como estamos no centro da vontade de Deus, nada do que se levanta contra nós vai prosperar, porque diz a palavra que aquele que nos guarda não dorme. Aquele que guardava Isaac, o seu rebanho, os seus bens, as suas promessas, não estava dormindo. Por mais que o inimigo tentasse, Deus abençoava. E quanto mais perseguiam, mais Deus abençoava. E é assim com cada um de nós. Nós não temos que ficar nos preocupando com a inveja, nós não temos que ficar nos preocupando com aqueles que entulham todos os poços que nós cavamos, porque quem está conosco é maior do que todos eles, e eles não veem aquilo que nós vemos, eles veem com os olhos da carne, e as armas deles são armas carnais, mas como diz Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E muitos olham para nós cavando poço, muitos olham para nós nessa insistência e falam assim: nossa, como é que consegue, passando por tanta coisa? A alegria do Senhor é a nossa força, e é Ele quem nos sustenta, mesmo quando vem entulhando os nossos poços, mesmo quando jogam tudo de entulho, tudo de bagagem ruim para dentro dos nossos poços. Deus nos dá força e nós vamos lá e entulham um e a gente cava outro, entulham esse, a gente vai e cava outro, porque quem está conosco renova as nossas forças como
a águia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem dias que a gente pensa que não vai aguentar, mas no dia seguinte a gente acorda e o Senhor está renovando as nossas forças. Alguém deu um exemplo e para mim foi o melhor e perguntou o que é perseverança. E a outra pessoa respondeu: perseverança é cavar poços. Eu nunca pensei que isso seria tão verdadeiro em nossas vidas como esse ditado: perseverar é cavar poços. Ainda que entulhe, você continua cavando poços. Entulha de novo, você continua cavando poços, porque Deus vai fazer jorrar em um poço com fonte de águas vivas, como foi Jacó. E como diz, né, fundo do poço, eu desço e ainda tiro água para dar de beber àqueles que me lançaram no fundo. E foi assim com Isaac. E deve ser assim com cada um de nós quando nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus. Pensando nos poços, então, que eles deram nomes, o primeiro poço eles deram o nome de Ezeque. E a gente foi ver o significado. Ezeque quer dizer luta, opressão e contenda. Vejam bem, foi cavar o primeiro poço e deram esse nome porque eles enfrentaram muita luta, eles foram muito oprimidos e eles despertaram muitas contendas com aqueles homens que estavam ali naquela terra. Quem nunca passou por isso? Luta, opressão e contenda. E às vezes a opressão é tão grande que nós estamos, como falou o apóstolo Paulo, nós estamos por dentro, nós enfrentamos temores, e por fora muitas lutas. Ao nosso redor lutas e por dentro temores. Os homens provocam esses temores, os homens nos oprimem, os homens vêm com palavras que destroem, vêm com atitudes que fazem a gente quase ir a baque, mas aquele que está no nosso barco é maior. É maior que as ondas, é maior que os ataques e ele nos faz continuar cavando poço, mesmo diante da luta, mesmo diante da opressão e mesmo diante de tanta contenda. O segundo poço, eles deram o nome de Sitna, que também significa luta, acusação e inimizade. Quantas vezes nós estamos desenvolvendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos e somos acusados? Quantas vezes nós criamos inimizades exatamente por não fazer aquilo que os homens querem que nós façamos, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou que a gente fizesse. Talvez a vontade dos inimigos de Jacó, de Isaac, fosse fazer com que ele desistisse de estar ali. Quem sabe eles pensassem, né? Vamos entulhar os poços dele, vamos jogar bastante sujeira ali, vamos acabar com o trabalho que ele está fazendo, porque quem sabe assim ele desiste, né? E eu imagino quantas acusações que eles fizeram contra Isaac. Talvez acusar Isaac de estar se apropriando de uma terra que não era dele, né? Porque Deus mandou que eles entrassem na terra para conquistar. E assim nós somos acusados também muitas vezes de estarmos usando, usurpando, usufruindo de coisas que nós não lutamos, de coisas que nós não batalhamos, mas se nós continuarmos e se nós resistirmos às acusações, podem entulhar à vontade, podem acusar, podem fazer o que quiserem, mas nós vamos insistir em obedecer, porque nós temos promessa. E quem tem promessas não se rende, não se prostra diante das acusações. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós não precisamos nos defender. Isaac não precisou abrir a boca dele, não precisou dizer, mas eu tenho promessa. Isaac não precisou ficar lembrando para eles que o pai dele tinha recebido as promessas de Deus. Isaac não precisou relembrar tudo que Deus tinha determinado para ele e para os seus descendentes. Mas diz ali que ele abriu aquele segundo poço e enfrentou luta, acusação e inimizade. Isso é normal durante a nossa caminhada, né? Nós temos
muitos inimigos, como eu falei, não é só inimigos espirituais, é inimigos carnais também. Quem disser que não tem inimigos está mentindo, porque nós despertamos inimizades pelo simples fato de sermos servos de Deus, pelo simples fato de sermos obedientes a Deus, pelo simples fato de ouvirmos a voz de Deus. E quando a gente não desperta inimizade nem acusação pelos pecados, presta atenção nisso. O Espírito Santo ministrava ao meu coração outro dia. Quando a gente não desperta, os olhares dos outros para nos acusarem pelos nossos pecados, nós vamos despertar pelas nossas qualidades e pelos nossos dons. Então, nós não estamos livres de forma alguma. Ou seja, por fazer algo de errado, por escorregar, por transgredir, por pecar, vão nos acusar, mas muitas vezes nós não fazemos nada disso. Pelo simples fato de nós termos os dons da parte de Deus, pelo simples fato de nós sermos quem nós somos, nós teremos inimizades que se levantarão contra nós. Então, depois da primeira tentativa, da segunda ele não desistiu e ele resolveu então cavar o terceiro poço. E deu o nome a esse poço de Reobote. Reobote quer dizer lugares espaçosos, espaços largos. Num sentido mais figurado, Reobote é o lugar onde Deus alarga a nossa tenda, onde Deus amplia as nossas posses, onde Deus nos abençoa. Reobote seria então o lugar da prosperidade vinda da parte de Deus. Só chega ao lugar espaçoso, só chega ao lugar largo quando a gente persevera e a gente não desiste no meio do caminho. E Isaac perseverou, E diz ali, olha, sobre esse terceiro, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou Reobote. Achegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é a nossa perseverança. E depois que eles conseguiram perseverar e cavaram então esse terceiro poço, ele diz assim, olha, chamou-se Reobote, porque agora o Senhor nos deu esse lugar, e prosperamos na terra, e dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o anjo do Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Na terceira tentativa, quando eles insistiram, eles perseveraram, eles não desanimaram diante do ataque dos inimigos. Ali Deus abençoou, ali Deus prosperou, e ali eles edificaram um altar ao Senhor e engrandeceram o nome de Deus. O nome de Deus é glorificado em nossas vidas quando muitos vêm contra nós para nos desistir, mas olhando para aquele que nos chamou, olhando para aquele que nos capacita, olhando para aquele que nos levanta todos os dias, olhando para aquele que nos toma pela mão e nos diz, não temas porque eu sou contigo, a gente continua avançando, a gente continua de pé. E assim como Deus foi com Isaac, Deus tem nos sustentado, e Deus sustenta cada um dos seus servos que não desiste. A palavra de Deus diz que nós devemos perseverar na oração. Nós temos que perseverar em oração. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar. Por mais que às vezes nós não vejamos as respostas diante dos nossos olhos, a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, Deus tem prazer em ouvir as orações dos seus servos, e quando nós oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
estava no coração de Deus, era propósito de Deus que a descendência de Abraão fosse abençoada. E nada que fizesse em contrário poderia impedir aquilo que Deus já havia projetado, aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus havia prometido para os seus servos. E sobre essa questão da oração, nós podemos ter uma certeza. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos a Deus em oração, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E se houver concordância na terra de 2 ou 3, Deus fará aquilo que nós estamos pedindo. Uma oração move a mão de Deus. Uma oração pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. Mas eu posso dizer uma coisa, nenhuma oração tem o poder de destruir ou de tornar como efeito negativo de que aconteça aquilo que Deus prometeu e aquilo que saiu da boca de Deus para cada um de nós. Deus decidiu abençoar Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos os seus descendentes. Ninguém pode revogar, ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos fé, nós temos esperança. E a esperança é a âncora da nossa alma. A esperança é o que nos mantém firme. A esperança como âncora da nossa alma é o que nos faz acreditar que a gente deve continuar cavando poço. E ainda que os inimigos se levantem para entulhar, nós temos certeza absoluta que eles vão desistir, eles vão recuar e Deus nos dará vitória. E quando nós conseguirmos cavar o poço e brotar água, nós temos a certeza que muitos vão poder saciar a sua sede nessas águas, desses poços que nós estamos cavando. Muitas vezes nem nós mesmos iremos usufruir das águas desse poço, mas nós sabemos que tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos às nossas mãos, abençoa aqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Continue cavando poço. Continue insistindo. Se você tem promessa de Deus, se você recebeu algo da parte de Deus e você sabe que você está indo em direção àquilo que Deus te prometeu, não desista, não desista, resista, porque o inimigo vai bater em retirada e Deus vai te dar a vitória. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus venha repreender todos os dardos inflamados do maligno e que Deus venha colocar a mão sobre todos os inimigos que nos afrontam, sobre todos os inimigos que insistem em destruir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Eu termino por aqui dizendo que uma certeza que há em nossos corações e cada um de nós, servos de Deus, precisamos ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pôde impedir Isaac. Ninguém pôde destruir aquilo que Deus tinha para a vida dele. E ninguém pode destruir os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Mas para isso é necessário que você persevere, não desista e continue sendo fiel. Vai até o fim, seja fiel até a morte e Deus te dará a coroa da vida, a coroa da vitória. A bênção virá. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se está difícil, coloque a tua fé em oração. Se está difícil, coloque o Senhor à frente de tudo. Se está difícil, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. No caso, relembre sempre das promessas de Deus, porque nos dias mais difíceis da nossa vida, é a lembrança das promessas que nos mantém de pé e nos mantém perseverantes. Que Deus nos abençoe.